Estamos aqui no podcast da Faculdade do Comércio, hoje recebendo o Paulo Costa, que é consultor financeiro, palestrante e escritor, inclusive está prestes a lançar o livro Dinheirofobia. Ele vai compartilhar aqui várias histórias com a gente e muito conteúdo para você. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, é uma honra estar aqui e espero poder contribuir aí com meu conhecimento e experiência. A gente conheceu o professor Paulo Costa pelas redes sociais, no conteúdo que se tornou viral, ele falando sobre como que ele ajudou o Banco do Espírito Santo a recuperar um processo de falência iminente, né? Uma situação completamente diferente. É diferente não, né? Diferente pra gente que olha de fora, mas era muito comum nessa época, né? Os bancos estarem passando por algumas dificuldades. E você até comenta, professor, que era por causa de questões de crença, hábito e comportamento, né? Queria que você comentasse um pouquinho qual que era a situação do banco e como que isso também tem a ver com a situação de muitos brasileiros hoje em dia. É a tal da dinheirofobia. Muitas pessoas falam das crenças limitantes sobre dinheiro, da dificuldade de lidar com dinheiro. A última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio encontrou 79,6% dos brasileiros superendividados. E o SPC Serasa nos diz que um terço dos brasileiros já estão inadimplentes. Então, em 2003, 2004, já começava isso. O caso do Banco do Estado do Espírito Santo, eu fiz uma pesquisa e a maioria, a grande maioria dos empregados do banco estavam super endividados. Então, em função disso, eu acredito, contribuiu muito para a limitação do lucro do banco. Na época, faliram, fecharam, foram encampados, foram vendidos vários bancos estaduais, inclusive o Banco do Estado do Espírito Santo. Eu tinha feito um curso nos Estados Unidos, eu aprendi lá de reprogramação mental, reprogramação de crenças, como formatar um computador mental. E voltando ao Espírito Santo, onde eu moro hoje, desde 2000, eu percebi que os empregados estavam de greve, apavorados, iam perder o emprego, e eu fiz uma pesquisa e percebi isso. Eles estavam com dificuldades financeiras. Então, se eu não tenho lucro na minha vida pessoal, jamais eu vou preocupar com o lucro de um banco estadual que dificilmente teve lucro na vida. E contrataram aulas de lucro para os gerentes, nada dava certo. Eu fiz um projeto, procurei a diretora de recursos humanos, de treinamento do banco, e mostrei para ela, falei, olha, com essa solução aqui, com esse projeto, com esse programa, a gente consegue transformar o banco num banco lucrativo. Eu encontrei com ela no ano passado, já aposentada, e ela me deu uma entrevista de mais de 1 hora. E lembrando, todo aquele dia lá que eu entrei na sala dela, ela falou, Paulo, você entrou na minha sala assim com tanta coragem, com tanta convicção, botou aquele projeto na mesa, a gente já tinha tentado outras coisas. Eu falei, não custa nada, a gente vai perder o emprego mesmo, não custa nada tentar mais um projeto. Mas a gente não pode contratar, porque é um banco estadual, tem que fazer todo um processo, edital, menor preço. Eu falei, por esse caminho aí não vai dar certo, não. Você me marca 5 minutos com o diretor que assina o cheque que eu vou lá vender o projeto para ele. Vou convencê-lo a me contratar. E no final ela marcou 5 minutos com o presidente do banco da época. Na hora que nós entramos no gabinete do presidente, que ela me apresentou, falou, presidente, esse é o consultor daquele projeto que eu falei para o senhor. Ele se levantou, veio me receber, e a primeira pergunta dele foi, o senhor é economista formado onde? Ali eu entendi que na mente dele, para dar jeito no banco, a pessoa só ia conseguir isso sendo economista formado em Harvard. E eu falei para ele, eu não tinha nada a perder, eu falei para ele, presidente, eu não sou economista. Ele virou para a diretora e falou, como que você quer que eu contrate um cara que nem economista é e vai dar jeito no banco? Aí eu falei para ele, presidente, bota amor nas minhas palavras, posso ser franco com o senhor?
O senhor é economista, a diretoria do banco toda é economista, seus executivos, gerentes, todo mundo aqui é economista. E, infelizmente, o seu banco está com dificuldades financeiras. E eu quero comunicar para o senhor que a sua dificuldade, o problema do banco, não é econômico-financeiro. São hábitos, atitudes, comportamentos, crenças dos seus empregados, que eu fiz uma pesquisa, e eles, a maioria, estão endividados. Então, se eles não têm lucro na vida pessoal deles, eles jamais vão preocupar com o lucro de um banco estadual que não está dando lucro. Ele falou, está desse jeito? Eu falei, vem cá, senta aqui, me explica isso. Eu falei, não existem empresas, existem pessoas. E as pessoas não se importam com quanto o senhor sabe, até saber o quanto que o senhor se importa com elas. E eu tenho certeza que o senhor não está se importando com elas, porque o senhor não sabe da situação delas. Nenhum gerente vem aqui e fala, presidente, eu estou todo endividado, me ajuda, ele vai ser mandado embora. Então, a partir dali, ele falou, me explica aí esse projeto seu. Porque para cuidar da vida deles, eles têm motivação. Eu vou dizer para eles, eu vou cuidar das suas finanças pessoais, da sua qualidade de vida e da qualidade de vida da sua família. Você quer isso? E aí ele contratou um auditório grande, onde ele não convidou, ele convocou toda a diretoria, todos os executivos, todos os superintendentes para uma palestra comigo. Ali a gente explicou o programa, o que ia acontecer. No final da palestra, o pessoal recebeu um papel para se candidatar, para se matricular naquele programa. Né? Isso era importante, porque ninguém, por melhor que seja, pode fazer por você aquilo que você não quer. E com essa declaração, eu quero me inscrever no programa, é minha última chance, quero organizar minha vida, aí a gente começou a fazer palestras em várias cidades do interior, na capital, conscientização, motivação para a pessoa entrar naquele programa. Formamos grupos de 25 pessoas, imersão, mudança de mentalidade, mudança de crença, reprogramação mental, e alguns que não se inscreveram no programa por constrangimento, por vergonha, depois que viram a solução e o andamento, a mudança de mentalidade dos colegas, começaram a vir também. Ou seja, eu passei 9 meses no banco, eu escrevi um livro sobre toda a história do banco, transformando as dificuldades em oportunidades e lucro. Esse livro já foi lançado, ele está à venda e conta toda a história. E perceba, nesse livro, da transformação do banco, de um banco estadual praticamente falido para um banco lucrativo, não tem nenhuma página com número nem com planilha, só mentalidade. Foi o trabalho que eu fiz lá. Inclusive, no seu trabalho como consultor financeiro, você fala muito sobre a importância de cuidar das pessoas, né, de tratar as Isso. pessoas e de mudar a mentalidade, né? Você até comenta que as pessoas às vezes vêm fazer um trabalho com você e querem mostrar as planilhas, fatura de cartão de crédito, mas isso está em segundo plano, né? Isso. Por que que você não trabalha com os números? Porque todos nós sabemos que 2 e 2 é 4, todos nós sabemos que não pode gastar mais do que ganha, todos nós na mídia está sempre dito, você tem que fazer uma planilha, você tem que fazer um planejamento, você tem que anotar seus gastos. Todos sabemos. Por que a gente não faz? Não faz porque as nossas crenças limitantes nos impedem. Se você tem uma crença que você adquiriu lá na infância, na adolescência, no meio que você foi criado, com pai, mãe, tios, avós, seja lá, o seu ambiente familiar, mas tudo que você ouviu na igreja, do padre, dos pastor, na escola, dos professores sobre dinheiro, e ouviu muita coisa. Sim. Dinheiro não é importante, rico não vai para o céu, dinheiro é sujo, é muito difícil ganhar dinheiro, é difícil administrar o dinheiro. Se eu acredito que é difícil administrar o dinheiro, eu não vou conseguir administrar. Nem vou olhar para as Nem finanças. vou olhar, isso é difícil, eu não vou fazer. Então, primeiro, eu tenho que mudar a mentalidade, tenho que entender como o meu cliente funciona,
quais são seus valores, qualidades, recursos, estratégias que dão certo, toda a experiência de vida, potencializar isso e, num segundo momento, ajudar o meu cliente a ir na história de vida dele e saber em que momento ele instalou aquela crença. Por exemplo, uma coisa recente, eu fiz essa semana um trabalho com uma senhora que ela é especialista, gosta de fotografar para restaurantes. Ela fotografa pratos saindo, sendo montados. Você vê até a fumaça. Ela se especializou nisso. Ganha pouco com isso, porque não gosta de vender, não sabe cobrar, já fez serviço que o pessoal não pagou. Aí o que a gente vai ver na história de vida? Eu falei, aconteceu alguma coisa na sua vida em relação à venda, que a sua mente tomou a decisão de que você não sabe vender, vender é fria, não dá certo. Vamos lá, procura aí na sua vida essa história. Então ela disse que lembrou de uma história aos 15 anos de idade, que ela tinha feito com a irmã dela umas bonecas muito bonitas, saíram para vender, levou muito não, e as que elas conseguiram vender, as pessoas não pagaram. Instalou ali uma crença. Vender não é bom, quando a gente consegue vender, o pessoal não paga. E aí eu falei, você botou aqui na sua história de vida que o seu pai era um bom vendedor. Na sua infância, aconteceu alguma coisa de venda? Ela parou, pensou, e é interessante que quando ela falou da experiência da venda que não deu certo, o tom de voz, a postura, a fisionomia fica desanimada. Quando ela foi lá nos 8 anos, ela falou, lembrei aqui, aos 8 anos de idade, eu fazia aquele negócio que em alguns lugares chamam de chup-chup, sacolé, e saía para vender isso. Eu era campeão de venda disso. E eu me lembro até uma vez que eu cheguei em casa com uma nota de 50. Interessante. Eu sei vender, né? E sei cobrar. Ali virou uma chave. O que acontece com a nossa mente é que a gente costuma esquecer das experiências boas quando você tem uma experiência muito ruim. Aquela experiência tampa as experiências boas. Quando ela recuperou essa experiência, foi como editar um vídeo. Ela deletou aquela parte da venda que não deu certo e saiu certa com a crença de que ela é uma ótima vendedora e que recebe pelas vendas e que ela é uma ótima administradora de dinheiro. Professor, você está falando aqui um pouco para a gente sobre como que funciona a mente, né? E o poder que a mente tem de ditar os nossos comportamentos. Isso. Essa é uma programação, como você está dizendo, que veio das pessoas que tinham influência sobre a gente. Sim. Né? Pais, parentes, professores, pastores, enfim. Esses P's programadores, né? Que acabam programando como a gente se comporta em relação ao dinheiro. E como que faz? Se você tem... Como que faz para perceber que você tem essas crenças que estão te atrapalhando de avançar financeiramente? Como que você vê assim na vida dos seus clientes? Tem alguns sinais, né? A nossa vida, a nossa mente nos dá muitos sinais. As contas não fecharam no fim do mês, né? Já é um sinal. E outra coisa, quando você não consegue pagar todos os boletos, todas as contas do mês, o que acontece? Você vai para o cartão de crédito, você vai para o cheque especial, você vai para empréstimos, empréstimos em banco, empréstimos em agiota, empréstimo com parentes, para cobrir aquilo que começou a faltar. E esse é o pior negócio que a pessoa pode fazer. Anote aí você que está assistindo. Recomendação importante. Problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro. Problemas financeiros se resolvem com informação, conhecimento, mudança de mentalidade. Pensa comigo. Se você está devendo 1.000 e está com medo de sujar o nome, porque essa crença do nome sujo foi a publicidade que mais deu certo no Brasil. As pessoas morrem de medo de sujar o nome. Seu nome é a coisa mais importante que você tem. E aí você tem uma dívida de 1.000 que você não conseguiu pagar. E o pavor, o medo de sujar o nome com aquela conta de R$ 1.000 te faz ir no banco, no agiota, no parente, no cartão de crédito, buscar mais dinheiro para resolver aquilo. Mas o que você fez? Você pegou um problema que era desse tamanho
e aumentou esse problema. Se você não está conseguindo pagar 1.000, você vai tirar um empréstimo de 2.000, vai piorar, você não vai conseguir pagar o empréstimo de 2.000. E muitas pessoas se afundam achando que vai resolver o problema financeiro com mais dinheiro. Não entre nessa. Quando começou a dar sinal, você pega uma folha, um caderno e começa a anotar o que você ouviu mais, ouviu muito, qual foi a sua experiência com dinheiro na sua infância, lá no seu ambiente. Dali tem coisa. No ambiente familiar, a relação dos pais sobre dinheiro, se eles brigam muito por causa de dinheiro, se os pais falam bastante. Inclusive, eu ouvia bastante isso, né? Às vezes a gente queria fazer alguma coisa e minha mãe falava, não, a gente não tem dinheiro. Aliás, ela falava, a gente não tem condições, a gente não tem condições. Eu vi isso por muito tempo. E engraçado que o meu ciclo se rompeu quando um dia eu li um livro também, esse livro mexeu bastante comigo, e comecei a chamar as pessoas para ir lá em casa, e de repente não cabia mais gente lá em casa. Aí eu falei, mãe, tem como a gente reformar o porão ali para reunir o pessoal? Ela falou, não, a gente não tem dinheiro. E olha só que engraçado. Eu respeitei o que minha mãe falou, mas comecei a falar com os vizinhos, pedir ajuda e tal. De repente, em 3 meses, estava reformado, estava mais bonito do que em casa lá, né? E aí eu aprendi uma lição, que não é por falta de dinheiro ou de recurso que as pessoas não têm sucesso, né? No caso, é por falta de engenhosidade, que eu chamo, né? E essa engenhosidade é como que a mente funciona, né? Porque, de repente, apareceu um grande motivo ali, eu consegui gerar dinheiro. Isso. Aliás, gerar os recursos, né? Uhum. E gerar riqueza, porque a riqueza vai muito além do dinheiro, né? Exatamente. Como a gente gosta de falar, a riqueza está nas pessoas, né? Isso. Professor, quando você olha para esse cenário assim, de que as pessoas têm várias dificuldades e estão sempre sem dinheiro, isso pode ser um padrão financeiro, um padrão mental, de que ela está sempre numa mesma situação financeira, e tem gente que tem dinheiro, bastante dinheiro, e ainda tem esse padrão? Tem. Uma coisa que eu costumo dizer, eu conheço uma pessoa que ele é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Ou seja, é aquela pessoa acumulador. Ele tem medo de faltar. Então ele vai juntando dinheiro e não usufrui daquilo. É o mão de vaca, sovina. E juntar dinheiro não motiva a gente. Você falou uma coisa interessante aí. Você tinha um sonho de reformar o porão. E muitas pessoas são os próprios ladrões de sonho. Pensa, imagina um personagem de desenho animado. O personagem de desenho animado tem um sonho. No desenho animado aparece uma nuvenzinha aqui com a casa, o carro, a viagem. Mas a pessoa está aqui com uma agulhazinha pontudinha e está lá sonhando e tal. De repente ela fala assim, mas não vai dar porque eu não tenho dinheiro. Puf! A própria pessoa manda para o espaço o seu sonho. A pessoa não sonha porque não tem dinheiro e não tem dinheiro porque não sonha. Eu era funcionário público de uma empresa pública com salário de funcionário público e resolvi construir um hotel numa cidade do interior de Goiás que eu frequentava muito, para resolver um problema meu de hospedagem. Você falou a necessidade da motivação. Eu hospedava numa pensãozinha mofada, ruim, pequena, suja. E eu queria fazer um hotel ali. Eu queria que alguém fizesse um hotel. Falei com muitas pessoas. Já que ninguém fez, eu vou fazer esse hotel. E aí eu esqueci que eu não tinha dinheiro para fazer um hotel. Eu comecei a alimentar o sonho. Uma pessoa, um empresário, um dos mais ricos da cidade, que eu fui conversar com ele, e falei para ele, você é o cara mais rico aqui, precisa fazer um hotel nessa cidade. Ele até falou, Paulo, precisar precisa, porque lá não dá para hospedar. Na minha fazenda aqui próximo da cidade, eu construí 3 apartamentos lá. Se você precisar, pega a chave aqui. Mas a pessoa certa para fazer esse hotel nessa cidade é você. Eu falei, seu Felipe, se eu souber quanto eu ganho, eu sou funcionário público, se souber quanto eu ganho, você chora. Ele falou, você está enganado, você é um cara inteligente, você é engenheiro, você é empreendedor, você é um cara criativo. E foi me enchendo de qualidades. E eu todo ali tomando um copo d'água, mas sem graça.
E ele falando das minhas qualidades, eu falei, não, bondade sua, eu devolvendo tudo. Aí eu estava doido para sair dali. E cheguei lá naquela pensão, e no quartozinho que eu estava lá, tinha um espelhinho daqueles de plástico, bem barato. Eu cheguei na frente daquele espelho e comecei a falar como ele. Eu incorporei ele, me olhando no espelho e falando, cara, você que vai fazer esse hotel nessa cidade, você é o cara inteligente, você é empreendedor, você é criativo. Chegava na metade, eu falava, não é tanto assim não. E sentava na cama ali, levantava de novo e repetia aquilo tudo de novo. Aí eu peguei um caderno e escrevi todas as qualidades que ele viu em mim. E ali eu entrei no racional. Eu falei, peraí, isso aqui tem alguma coisa de certo. Esse cara não depende de mim, eu não dependo dele. Ele não tem estudo, mas é o cara mais rico daqui. Ele tem fazenda, ele tem gado, ele tem loja de trator, ele tem muito dinheiro. Ele deve estar enxergando em mim coisas que eu não estou enxergando. E ali eu tomei posse daquilo. Mudei a postura, mudei o jeito, virou uma chave aqui. Eu falei, se eu sou isso tudo, eu posso fazer um hotel aqui. E mudou o meu comportamento em relação à hospedagem em hotel. A ferrovia juntava 20, 30 engenheiros e passava uma semana num hotel fazendo treinamento. Como que era meu comportamento antes? Ah, eu sou o Paulo da ferrovia, qual que é meu quarto? Lá passava uma semana, até aqui a chave e ia embora. Eu era um hóspede. Depois que virou a chave, eu virei dono de hotel. Eu entrava no hotel, olhando aquilo, se eu fosse dono disso aqui, conversava com a recepcionista, conversava com o hóspede, conversava com o carregador de mala, com o cara que serve o café, com a mulher que arruma a cama, e comecei a anotar coisas. Eu fiz um curso de hotelaria por conta própria. Eu quero conhecer o dono desse hotel. Quem que é o dono? Seu João. Seu João, tem quanto tempo que o senhor tem esse hotel? Ah, tem 10 anos. Se o senhor fizesse de novo, o que o senhor mudaria? O que te incomoda aqui? E fui fazendo minhas anotações. Chegou um momento que eu fui fazendo o quê? Alimentando o meu sonho. Como se eu tivesse plantado o meu sonho, uma semente, num terreno fértil, e isso tudo ia adubando, e aquele sonho foi florescendo. E eu esqueci que precisava de dinheiro para fazer um hotel. Como você esqueceu que precisava de dinheiro para reformar a sua casa. E aí você começa a falar sobre aquilo, a conversar sobre aquilo, a pesquisar sobre aquilo, e o recurso aparece. Então, o sonho não depende do dinheiro, o sonho depende de você desenvolver esse sonho. Antes, há 20 e tantos anos, quando eu comecei a minha carreira de consultor, eu ia numa empresa e passava um tempo ali e trabalhava o problema e a empresa. Depois que eu descobri isso, de 2003, 2004 para cá, não é mais assim. Agora eu trabalho o empresário, eu trabalho a pessoa e a solução, porque é ali que está a solução. A gente percebe, enquanto você vai contando essas histórias, que você foi o seu primeiro cliente, né? Isso. Porque eu percebo várias mudanças de mentalidade, de comportamento, e hoje você trabalha ajudando as pessoas a mudarem também a mentalidade de comportamento, né? Agora, quais foram as épocas mais difíceis, assim, para você? Quais foram os maiores desafios que você teve em relação à mudança de mentalidade? Um dos desafios que foram grandes foi quando eu já tinha o hotel, já tinha 6 meses que o hotel estava funcionando. Eu fiz pesquisa de mercado, eu fiz plano de negócio, coisa que a maioria dos empresários não faz, tem a ideia e já entra em ação. Tem que fazer o plano de negócio, plano da sua empresa. Eu fiz pesquisa, fiz planejamento. E no final de mês de janeiro, eu, por acaso, nada é por acaso, eu peguei a pesquisa de mercado que eu tinha feito e eu olhei e me assustei. Eu falei, gente, no mês de março é baixa temporada aqui. A maioria dos pesquisados diz que não viajam para essa cidade no mês de março. Ou seja, eu tinha um empréstimo para pagar e não teria hóspede no mês de março. Como que você tem um hotel e faz dinheiro sem você ter hóspede? As primeiras ideias que vêm são as mais óbvias, que não são as boas. Eu vou fazer promoção, marketing, dar desconto,
aumentar a publicidade, folheto. Depois eu parei e pensei, mas espera aí, dá desconto para quem? Se ele já declarou que não vem, eu não vou ter hóspede, então não adianta ir por esse caminho. O que eu fiz ali? Eu tinha um hotel com 40 apartamentos, piscina, jardim, tudo. E na avenida principal da cidade. Ficar ali dentro do problema não resolve. Eu resolvi, na época não tinha celular, eu resolvi pegar uma prancheta, uma folha de papel, saí do meu hotel, atravessei a avenida, do outro lado da avenida, de costa para o meu hotel, de repente eu virei e falei assim, interessante, montaram um hotel novo ali, vou lá conhecer. Eu fiz programação neurolinguística. O que eu programei na minha mente? Eu vou entrar no meu hotel com estado de nada sei, olhos eu vi de primeira vez, vou conhecer. E com uma prancheta na mão. O que tem de bom aqui? O que tem de recurso aqui? O que pode me fazer dinheiro? Que recursos eu tenho que pode me fazer dinheiro? Então, sentado à beira da piscina ali, meditando, pensando, olho fechado, tipo se fosse hoje, era aquele óculos de realidade virtual, olhando aquilo tudo, olhando meus recursos, eu falei, bom, se eu não posso vender para o hóspede, para quem que eu vou vender? Eu vou vender para o pessoal da cidade que não conhece o meu hotel. O que esse pessoal da cidade faz? Durante o dia trabalha, à noite vai ver novela, final de semana vai para a roça, vai para a fazenda. O que eu vou fazer para esse pessoal que não tem lazer? Eu vou fazer um jantar à beira da piscina, numa quinta-feira, noite de lua cheia, e convidar o pessoal VIP da cidade. O que eu fiz? Peguei meu carro, fui dar uma volta pela cidade. E anotando, ali mora o prefeito, ali mora o fulano, ali é o médico, ali é aquele fazendeiro rico. Eu fiz a lista dos meus convidados. Né? Voltei para o hotel, sentado à beira da piscina, imaginando já que todo aquele pessoal estava ali na beira da piscina, jantando, né? Olhando lá e tal, já imaginando para daí um mês. Né? Eu falei, bom, já eu vou cobrar R$ 100, eu não lembro os valores da época, por pessoa, cabem tantas mesas, cabem tantas pessoas, eu vou faturar 10 mil fazendo o planejamento aqui, eu gasto 5 mil, vou ter um lucro de 5 mil. Mas espera aí, se eles já pagaram, já estão aqui mesmo jantando, o que mais eu posso oferecer para passar esse ticket de 100 para 150? Aí me veio outra ideia. Eu falei, eu vou fazer um desfile de moda à beira da piscina. Eu vou gastar 8 mil, botei uma verba de 3 mil para contratar modelos e manequins, que eu não sabia como que era, mas o meu ticket vai para 15, vai para 150, eu vou faturar 15 mil. Meu lucro vai ser 7. Legal. Vamos fazer todo esse projeto aqui. Meditando e pensando lá, tendo as minhas ideias na beira da piscina do meu hotel ali, eu falei, botei um desafio para mim. Como que eu posso faturar 15 mil sem gastar nada? Vou procurar patrocínio. Então fiz o projeto e andei pela cidade. Entrei na boutique e falei com a dona lá, sua boutique é a melhor da região, eu estou com um projeto assim, vou fazer um desfile de moda, um jantar, preciso do patrocínio, pode contar comigo. Aí anotou lá, escreveu, assinou. Saí dali, entrei na melhor loja de calçado e falei, a boutique vai patrocinar as roupas e vai dar um patrocínio e tal, e eu preciso de sapato para esse pessoal desfilar. Eu vou fazer roupa esporte, roupa de festa e roupa de banho. Chinelo, tênis, pode contar comigo, assina aqui. Entrei na distribuidora Brahma e falei, olha, eu vou fazer isso, preciso de tantas caixas de cerveja em Guaraná. Aí o cara falou, ah, legal, deixa aí, amanhã você passa aqui. O que eu fiz? Entrei na Antártica. Na Antártica o cara falou, o que você quer? Posso patrocinar, botar meu luminoso lá. E eu fui conseguindo o patrocínio de tudo, menos das modelos e manequim, que eu não sabia nem como que era. Mas a gente sabe que quando você está focado em alguma coisa, como a gente estava conversando aqui, a sua atenção vai para onde está seu foco. Você queria renovar a sua casa lá, e os recursos começaram a vir, o universo conspira a nosso favor. Eu estou em Brasília, e sábado à tarde fui passear no Parque Shopping, o maior shopping de Brasília.
Na praça principal, o que estava acontecendo? Um desfile de moda. Passarela, cheio de gente em volta. Eu olhando de cima assim, eu falei, eu preciso conhecer o cara que montou isso, porque ele vai me ajudar com isso. Aí vi um carinha lá dando ordem e tal. Eu falei, é ele. Eu estava com as fotos do meu hotel no bolso. E fui pedindo licença, dá licença, dá licença. Cheguei do lado da passarela, do lado do cara, e falei bem alto assim, cara, tô adorando esse desfile. Desfile bonito e organizado igual esse, eu só já vi em Nova York e Milão. Eu queria conhecer quem é que fez, qual é o coreógrafo que fez isso. Aí o cara foi eu. Eu falei, cara, você me veio do céu, eu tenho um hotel, vou fazer um desfile à beira da piscina, eu preciso de contratar modelo e manequim. Não entendo disso, onde que eu arrumo isso, quanto custa isso? Ele falou, onde que é essa cidade? Eu falei, é uma cidade do interior, perto de Caldas Novas, uma cidade de 25 mil habitantes. Ele falou, lá tem academia de ginástica? Eu falei, tem um monte. Tem moça e rapaz bonito que se cuida? Eu falei, as mulheres mais bonitas do Goiás estão lá. Tá lá seus modelos de manequim. Eu falei, não, você não está entendendo. Eles sabem capinar roça, tirar leite de vaca, montar cavalo, mas modelo de manequim eles não são, não. Ele falou, eu estou precisando de uma semana de folga, me leva lá para esse hotel seu, cadastra esse pessoal, que esse desfile seu vai ficar melhor do que esse aqui. Porque aqui as modelos já vêm sabendo tudo, eu não posso mudar nada. Lá não, lá eles vão estar animados, entusiasmados, vão virar modelo e manequim. Eu cadastrei as moças, os rapazes, levei ele para lá. Ele passou uma semana no meu hotel, mas ele fez um desfile de moda assim que eu tenho isso filmado. Sensacional. Né? Aí eu já não precisava mais, resolvi tudo. 15 mil faturado líquido. Só com os patrocínios. Só com patrocínio. Nossa, o pessoal ainda nem pagou e você já conseguiu pagar o evento. Já estava. Só que eu não parei por aí. Eu estou lá sentado na beira da minha piscina, lá na minha cadeira, lá, fechei os olhos e filmando aquilo ali, imaginando o pessoal jantando, o desfile de moda acontecendo, e a minha filmadora vai assim e para na mesa de jantar. Aí eu levei um susto. O meu cozinheiro era muito bom, mas do interior, sabia fazer arroz, feijão, bife e batata frita. Eu falei, eu preciso melhorar esse jantar. Aí eu fui a Brasília, procurei o dono do melhor restaurante de Brasília, aquele onde eles gastam o nosso dinheiro lá, restaurante, e falei para ele, eu tenho esse hotel, vou fazer um jantar, um desfile de moda, o meu cozinheiro é muito bom, mas eu queria que ele aprendesse aqui com você, com seu chefe de cozinha famoso, pelo menos 4 pratos. Uma carne, um frango, um peixe, uma massa, eu resolvo o problema de todo mundo. Pode trazer seu cozinheiro. Aí falei para o cozinheiro, você está tendo a oportunidade da sua vida, você vai passar uma semana junto com o melhor chefe de cozinha de Brasília. Então você junta, presta atenção em tudo, faz amizade, ele fez muito melhor. Ele tirou foto junto com o chefe de cozinha, ele ganhou um gorro daquele restaurante, com um avental daquele restaurante, e trouxe o cardápio daqueles 4 pratos que era daquele restaurante. Tudo autorizado pelo dono do restaurante. Aí meu jantar era o quê? Famoso. Aí o ticket, que era 150, passou para 200. Eu faturei 20 mil sem gastar nada. Nossa, que história sensacional. Essa história tá no livro Como Transformar Dificuldades em Oportunidades? Não, essa história está nesse livro, Dinheirofobia. Como ganhar dinheiro numa situação de crise. Nossa, e a gente percebe aí que o dinheiro é... Por isso que você trabalha a mentalidade, né? Primeiro ele vem na cabeça e depois vai pro bolso. Exatamente. Né? Não cabe no seu bolso o que não couber na sua mente. Mas você sempre foi assim? Já é uma característica natural sua ou você foi treinando essa habilidade de projetar, né? De como Napoleão Hill diz, né? Quem pensa enriquece. Você foi desenvolvendo essa habilidade de pensamento e de visualização ou desde muito jovem você já tinha isso? Não, quando eu passei no concurso da ferrovia, concurso público, que me mandaram morar em Brasília na década de 70, eu já estava casado, já tinha uma filha, estava desempregado, fiz o concurso da ferrovia, mas a vaga que sobrou é para ir para Brasília. Década de 70, Brasília estava começando. Mas
tinha aquelas mordomias. Então me deram um apartamento na Asa Sul, um apartamento bonito, grande, quadra nobre, de graça. Na Asa Sul ainda. Na Asa Sul, eu tinha carro, tinha motorista, telefone, tinha um monte de auxílio médico, dentista, tudo isso. O salário não era muito, era empresa pública, mas estava tudo resolvido. E eu fui morar num prédio onde tinham 24 apartamentos naquele prédio, e naquele prédio a maioria dos moradores era médico. E eu, morador novo ali, engenheiro. Comecei a entrar e sair, fazer novas amizades. Os funcionários do prédio, os novos amigos começaram a me chamar de Dr. Paulo. Na minha mente, né, foi mordido pela mosca azul, eu pensei, como aqui tem muito médico, eles devem estar achando que eu também sou médico. E para ficar congruente, eu comecei a trocar as vestimentas, vestir roupa melhores, de marca, igual os médicos. Depois eu troquei o carro. Depois eu fiz a pior coisa da vida. Eu comecei a frequentar os lugares que os médicos frequentavam. E o meu vizinho, amigo, me deu um convite para passar o final de semana no Country Club de Brasília, onde a elite de Brasília frequenta. É o clube mais bonito, mais caro, mais elitizado de lá. E eu passei o final de semana no Country Club. Aí eu já era médico, né? Aí na segunda-feira, o que eu fiz? Eu fui no banco, tirei um empréstimo para comprar a cota do clube. Para fazer parte do clube. Era uma grana. E todo final de semana eu ia para o clube. Aí eu estava com status, né? E passava lá os cartões de crédito, e almoçava no clube e tal. Só que eu esqueci que daí um mês eu tinha que pagar a prestação do empréstimo do banco, eu tinha que pagar as outras prestações, eu tinha que pagar os cartões de crédito que eu passei lá no clube. E o que aconteceu? A falência mais rápida que você já ouviu dizer. Aí começou a faltar dinheiro. Começou a faltar dinheiro, eu comecei a arrumar empréstimo para cobrir aquilo, e mais empréstimo, e a coisa foi tornando insustentável. Pessoa endividada, como é que é a mente? Deprimido, desanimado, o relacionamento fica ruim, improdutivo, insone. Autoestima lá embaixo. Lá embaixo, piora tudo. Né? E aí teve um domingo que eu acordei antes do sol nascer, porque o travesseiro parece que não combina com você, tem espinho. Acordei, cabeça ruim, falei, vou dar uma volta no Parque de Brasília. Quem conhece Brasília tem um parque muito bonito, bem cuidado, 6 quilômetros de pista. Eu falei, vou espairecer, vou cuidar, vou dar uma volta de bicicleta. Só que na entrada do Parque de Brasília tem um hospital Sara Kubitschek. Para quem não conhece, é um hospital de referência que recebe pessoas atropeladas, acidentadas e monta de novo a pessoa. Na entrada do parque, passando ali, alguma coisa me chamou a atenção. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou visitar alguém que está aí, pobre, que está aí há muito tempo. Eu não sabia que eles atendiam pobre, mas tinha lá um senhor, Alfredo, do interior do estado do Ceará, pedreiro, carpinteiro, que estava reformando o telhado da casa de um deputado lá e caiu lá de cima. Nossa. E ele só estava lá porque o deputado, né, o QI, arrumou um jeitinho de botar ele lá para ficar livre de um problemaço, né? Nossa. E o seu João já estava lá, acho que era seu João, não lembro o nome dele, já estava lá há 4 meses, família numerosa, nem tinha comunicação com a família. E eles me autorizaram a fazer uma visita para o seu João domingo de manhã. Enfermaria tal, leito número tal. E eu chego lá no seu João domingo de manhã e falo, bom dia, seu João. E ele olhou para mim assustado. Ele falou, você não está no João errado? Eu falei, não, mas eu sou o seu João, que lá do Ceará, caiu do telhado. Sou eu mesmo, mas eu não te conheço. Eu falei, mas nós vamos nos conhecer agora, eu quero conhecer a sua história. Peguei um banquinho, sentei do lado da cama dele, e ele começou a contar a história dele. Eu acho que a mente da gente, quando está com um problema muito grande, ela quer buscar alguém que tenha um problema maior para poder dar um alívio aqui. Só que o seu João estava muito otimista. Ele estava assim, imaginando que ele já ia
ficar bom, que ele ia voltar a trabalhar, e aquele otimismo, e aquela coisa, e aquilo foi me contagiando. E eu já não estava nem mais escutando ele, eu já estava conversando comigo mesmo. Eu falei, Paulo, cara, o que você está fazendo com a sua vida? Esse cara está aqui todo arrebentado e está acreditando ainda que está tudo bem, que ele vai voltar a trabalhar. Ali, naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou mudar minha vida a partir de agora. E conversei não, escutei o Sr. João mais um tempo, depois me despedi dele, e eu me levantando para sair, ele falou para mim assim, ô Paulo, obrigado pela sua visita, gostei muito de você, antes de você ir embora eu posso te pedir mais uma coisa? Eu falei, pois não, Sr. João, você pode me dar um abraço? Cara, eu me emociono só de lembrar daquele momento ali. O cara mudou a minha vida, ele nem sabe. Nossa. Eu saí dali, sentei na sombra de uma árvore lá no estacionamento, nem fui andar de bicicleta. Pedi uma folha de papel na recepção e uma caneta, e meu consultor ali era Deus. Eu falei, Deus, como é que eu posso fazer para sair dessa dificuldade minha? Eu preciso sair disso. Me dê umas ideias aí. E ali foi vindo umas ideias, algumas coisas, eu fui escrevendo e tal, e ali eu montei um método, sem saber. Para aplicar em você primeiro. Primeiro saí da dificuldade. Certo. E ali eu prometi para Deus. Eu falei, Senhor, se eu sair dessa dificuldade, desse buraco negro que eu estou, eu prometo para o Senhor que eu vou fazer isso o resto da vida. Eu vou ajudar as pessoas, isso virou meu propósito, minha missão. Eu vou ajudar as pessoas a organizar as finanças. Quem estiver na beira do buraco nós vamos salvar, quem estiver lá dentro nós vamos tirar. E eu tive a oportunidade de testar o meu método primeiro comigo. Quer dizer, na semana seguinte, eu vendi a cota do clube que tem o empréstimo do banco, eu troquei o carrão por um Gol 1000 daqueles quadrados primeiro, eu cortei os cartões de crédito e eu mudei completamente e rapidamente a minha vida ali. E era uma decisão minha, então não importava se eu estava de bicicleta, a pé, de carro, eu estava consciente que eu estava fazendo aquilo para uma liberdade financeira, né? E eu tinha 250 empregados na ferrovia que eu administrava. E ali eu comecei a perceber que tinha empregados naquela situação. E fui testando o meu método com eles também. Quando eu pude me aposentar da ferrovia, que eu rodei o filme da minha vida lá, o que eu menos fiz foi engenharia. Eu fiz muita consultoria financeira. Todos os empregados tinham casa própria, tinham poupança, tinham reserva e sabiam lidar bem com o dinheiro. Então, dali para frente, eu fiz um curso, eu me aposentei em 94 da ferrovia, aí vim aqui para São Paulo, até esqueci que eu estou em São Paulo. Estamos em São Paulo gravando hoje. Vim aqui fazer um curso de consultor e fui buscando mais informação e mais informação, ler o Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária. Fiz um curso com o T. Harv Eker e fui evoluindo, fiz vários cursos nos Estados Unidos e hoje eu tenho um programa de mentoria que em pouco tempo, imersão, a pessoa se reprograma. Programação neurolinguística. O que as pessoas falam é o que está na cabeça mesmo delas? Você percebe muito o padrão financeiro pela linguagem da pessoa, pelas coisas que ela fala? Como que é isso? Pela fisionomia, pela fisiologia, pela fala, pela postura, tudo dá para perceber agora já. Por exemplo, eu recebi lá um cliente e eles vêm com as planilhas e com as contas, né? Eu falei, não, depois nós vamos conversar nisso. E aí, o que eu fiz? Eu já percebi na fala dele que ele tinha algum problema com dinheiro mesmo. Sim. Sério, dinheirofobia. Aí eu peguei a minha carteira, escutando a conversa dele, prestando atenção nele, e comecei a mexer na minha carteira. E na minha carteira, ele conversando ali, eu comecei a tirar dinheiro e colocar dinheiro em cima da mesa. Na hora que eu fiz isso, a postura dele toda mudou. Sabe aquela cara de asco, de nojo? Sim. Ele olhando assim? E aí ele falou, olha, eu vou dizer para você uma coisa. Se um dia eu tiver que escolher entre Deus e dinheiro, eu sempre vou ficar com Deus.
Eu olhei para ele assim e falei, dá para você repetir isso que você acabou de falar? Aí ele falou com mais ênfase ainda. Não, o que eu estou dizendo para você, se eu tiver que escolher entre Deus e dinheiro, eu sempre vou escolher Deus. Eu olhei para ele e falei, mas aonde que você viu isso? Quem te contou isso? Da onde que você tirou isso? E ele não sabia responder. Eu falei, quem falou para você que você tem que escolher entre dinheiro e Deus? Aí ele ficou ali parado, assim, meio hipnotizado, pensando. Falei, cara, tudo no universo é muito abundante. Nós cristãos que acreditamos que Deus o que fez isso aqui tudo, Deus fez tudo com muita abundância. O dinheiro é para nós, é para o nosso uso. Imagina comigo, você vai para a roça, numa noite escura assim, deita lá na grama e olha para cima. Você consegue contar quantas estrelas tem no céu? É tudo muito. Eu tive mais duas experiências interessantes. Uma vez eu fui para Manaus e eu, mais uns dois malucos lá, entramos numa canoa de índio e andamos por aqueles igarapés no meio da floresta amazônica. Cara, ali eu me senti uma formiga. A abundância de cores, de folhas, de árvores, de fauna, de flora, é um negócio absurdo. Outra experiência que eu tive, eu fiz um cruzeiro marítimo pelo Caribe e uma das ilhas que nós passamos o dia todo foi Aruba. E lá em Aruba tem um passeio de submarino. A gente não conhece o fundo do mar. Eu entrei naquele passeio de submarino. A hora que você está lá no submarino com uma janela na sua frente e passa aquele cardume de peixe assim, de várias cores, de várias coisas, as plantas, as lagostas, tudo ali é muito. E você está me dizendo aí com esse pensamento de escassez? Então ali ele contratou a mentoria, passou por todo o processo de imersão e hoje está rico. E ele achava que tinha que escolher Deus ou dinheiro. Deus ou dinheiro, porque ele, no processo, ele ouviu muito na infância, na igreja, em casa, que quem é rico não vai para o céu, que riqueza é pecado, que se ele tivesse dinheiro ele ia afastar de Deus e tal. Então tem um monte de personagem rico da Bíblia que não foi pro céu, pelo jeito, né? Você falou em Bíblia, eu fui convidado para fazer uma palestra numa igreja evangélica, então eu me preparei. Aí eu fiz uma pesquisa sobre a Bíblia. A Bíblia, no nosso entender, ela fala sobre Deus, fé, o céu, a salvação e tal. Quantas mensagens, quantas abordagens tem na Bíblia sobre isso? 600 e poucas vezes fala sobre isso. Mas a Bíblia também fala de riqueza, de abundância, de dinheiro. Quantas vezes? 2.300 e tantas vezes. Então a Bíblia fala mais de abundância e de riqueza do que do própria fé e Deus e o céu. E Deus é abundância, né? Abundância. É riqueza. E tudo que ele criou é rico, é abundante. O dinheiro é um meio de troca que o ser humano criou para organizar, talvez, as coisas. Exato. E pelo menos o que eu vejo, né? A visão que eu tenho é muito clara. A gente distorce, às vezes. Eu até ouvi assim, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso. Que é distorcido. Na verdade, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. Porque o amor às pessoas, ao dinheiro, inteligência, né? Isso. E aí não é só inteligência financeira, inteligência emocional e essa mentalidade, tudo que você trabalha, né? Mas a gente vê, enfim, vários personagens que foram extremamente ricos. E se você olhar, por exemplo, pro principal personagem da Bíblia, né? Jesus ali, ele é extremamente rico, próspero. Tudo que ele precisava estava ao alcance. Eu acho que o grande ponto é esse, né? Agora, engraçado, você sempre anda com dinheiro na carteira? E com dólares? Tem dólares aí. E eu aprendi isso. E quando eu postei esse negócio aqui, houve até uns comentários meio estranhos. A brincadeira que eu aprendi, você vai para os Estados Unidos, você paga um curso lá com dólar para escutar coisas óbvias. O cara que estava dando o curso deu essa dica, ele falou que ele faz isso. Por exemplo, no nosso caso, a nota maior, na época que eu fiz o curso, a nota de 100. O que tem atrás da nota de 100? Tem um peixe enorme.
Quando você quer pescar, o que você precisa? Vara, anzol e isca. É. Então, se eu quero pescar mais disso, eu uso uma isca bem grande. Na minha mente está programado o seguinte: se eu andar com isso aqui, vai vir um cardume dessas aqui. Pra andar junto, é verdade, peixe anda junto. Então você percebe que eu levo o assunto tabu, dinheiro, dinheirofobia, a vergonha de falar sobre dinheiro, todo esse assunto que é tenso, é sério, é pesado, as pessoas evitam. Eu procuro levar isso na leveza, na brincadeira, na metáfora, na, numa linguagem simples e com exercício simples. Agora, eu fiz um mestrado, um MBA, e utilizei no meu TCC, na minha tese, o case do Banestes. Ali eu aprofundei. Eu fiz um trabalho profundo. Eu pesquisei psicologia, eu pesquisei Kurt Lewin, eu pesquisei teoria de campo. Eu fiz um trabalho tão denso e tão diferente que tinham 18 alunos naquela pós-graduação e todo ano eles se reúnem e escolhem o melhor trabalho pelo ineditismo, pela profundidade, pela pesquisa para publicar na revista científica. Naquele ano, o meu trabalho foi publicado na revista. Então, não adianta eu falar naquela linguagem para o meu cliente. Não adianta eu falar para os meus clientes ou para as pessoas que estão nos assistindo que você não pode gastar mais do que você ganha, você tem que anotar seus gastos, você tem que fazer uma planilha. Você tem que anotar quais as crenças, quais as conversas, quais as experiências que você teve na infância em relação a dinheiro. É isso que está gravado no seu inconsciente. E perceba, já viu aquela figura do iceberg? Sim. 95% está abaixo d'água. O que aparece em cima, o bloco de gelo, é só 5%. É o nosso racional. O 95% é o nosso inconsciente. E o inconsciente manda no 5%. E muito desse nosso padrão financeiro vem da infância, igual você disse. Vem da infância. Agora, aproveitando essa questão da gente olhar para as crianças, como que ensina educação financeira para a criança? Hoje tem um Instituto de Educação Financeira aqui de São Paulo, o DISOP, excelente. Ele tem aulas de educação financeira para pré-escola. Tem livros de história, tem o cofrinho para a pessoa colorir, para a criança colorir, tem livros para o ensino fundamental, tem educação financeira para o ensino médio e tem curso de pós-graduação. Inclusive fiz uma pós-graduação no instituto lá de terapia financeira, porque quando o Prêmio Nobel de Economia diz que a economia, as nossas decisões em relação ao dinheiro não são racionais, são emocionais, uma universidade aqui, a UNOeste, lançou o curso de terapia financeira. Eu acho que eu sou da primeira turma. Você fez a primeira turma. UNOeste, terapia financeira, pós-graduação para trabalhar a mentalidade. Terapia. E deixa eu te perguntar, você já teve a oportunidade de desenvolver em alguma criança habilidades para lidar com dinheiro? Sim, também. O que eu desenvolvi para lidar com criança? Mágica. O dinheiro some, eles não vão entender porque o dinheiro que estava na mão ali sumiu. Depois tem o cofre, o dinheiro começa a juntar e no final da conversa o dinheiro multiplica. Eu pego 5 folhas de papel em branco na minha mão, pergunto a eles o que eles aprenderam e quando eu abro de novo tem 5 notas de verdade. E eu me lembrei também que tem a história do seu neto, né? Sim. Que você... Uma lição... Você pode compartilhar com a gente? Porque é uma lição maravilhosa que você fez com ele. Com 7 anos de idade, eu sempre levei ele, desde novo, na livraria, no shopping. Na época, a livraria, acho que a Saraiva, tinha um cantinho para criança lá, a leitura também tem, para criar nele o hábito de leitura. E numa dessas visitas nossas na livraria, tinha lá na mesa um iPad de demonstração, e ele, com 7 anos de idade, mexeu ali, encontrou um joguinho e começou a mexer. E eu fui conversar com umas pessoas, comprei um livro, fotografei ele mexendo ali, e aí virei para ele e falei, ô Gabriel, chega aí, vamos embora. Peraí, vovô, eu estou na última fase aqui. Aí terminou o joguinho ali, colocou o iPad lá, e eu falei, você gostou disso aí?
Ele falou, nossa, adorei. Melhor do que o jogo que eu tenho em casa, que eu posso jogar só em casa. Isso aqui eu posso levar para qualquer lugar. Você quer um negócio desse? Ele falou, eu quero. Você vai me dar, vovô? Eu falei, não, você vai comprar. Como? Nos cursos nossos, nas nossas orientações para os pais, ensinar a criança a lidar com dinheiro, a partir dos 6, 7 anos de idade, você deve dar uma mesada. Na verdade, para a criança é uma semanada, porque ela não espera um mês, ela espera uma semana. R$ 1 por dia por idade. Você tem 7 anos, todo domingo eu vou te dar R$ 7. Daqui 1 ano, daqui 10 meses, eu já estou com passagem comprada, que eu vou para os Estados Unidos. Você tem 10 meses para juntar o dinheiro que lá custa menos. Esse aparelho aqui vai custar, sei lá, R$ 2.000. Lá eu vou comprar isso com R$ 800, traduzido em dólar na época. Aí ele pensou ali e tal, ok. No meio da semana, Deus me ajudou, que a escolinha infantil dele deu de tarefa para ele montar um cofre de garrafa PET, um pouquinho. Compramos a garrafa de Guaraná, ajudei a cortar, montamos o cofrinho, ficou bonito e tal. Ele falou, agora eu já tenho até o cofre para juntar o dinheiro, né, vô? Eu falei, não, antes disso nós vamos fazer o seguinte. Eu peguei um pedaço de papel e eu falei, escreve aí o seu sonho. E ele, do jeito dele, ele escreveu lá. Eu já estava alfabetizado, 7 anos. Meu sonho é juntar R$ 800 para o meu avô trazer um tablet dos Estados Unidos. Eu dobrei aquele papel e botei dentro do cofre. Qual a conexão que eu fiz ali? O sonho com o cofre com o dinheiro. Ele, com o cofre debaixo do braço, foi mostrar para minha mulher. Olha o cofre que nós fizemos. A minha mulher sacudiu e falou, nossa, Gabriel, que legal, já vem com dinheiro? Não, vovó, aí dentro está meu sonho. Eu falei, linkou. Dinheiro que está ali para realizar um sonho. Chegou no domingo, eu com uma nota de 2 e uma de 5, R$ 7, entreguei para ele. Ele tá legal, cobrou, botou no cofre. No segundo domingo, eu tá lá com a nota de 2 e uma de 5, ele o cofre debaixo do braço, recebeu o dinheiro, virou para mim e falou assim, ô, você não acha que eu estou merecendo um aumento? Eu falei, não, nós combinamos, foi R$ 7, me convença que você merece o aumento. O que eu queria com isso? Que ele argumentasse, que ele vendesse a ideia dele. E aí ele foi falando, não, porque eu tive vontade de tirar, de comprar um picolé, e eu não gastei e tal. Eu falei, não, não me convenceu ainda não. E ele foi falando uma série de argumentos. Eu falei, não, agora você me convenceu. Teve um aumento, passou para R$ 10. Ou seja, se ele ia receber R$ 10 por semana, no mês ele tinha 40, em 10 meses ele já tinha metade do tablet, R$ 400. Né? Mas ele ficou pensando naquilo. No dia das crianças, a tia, a avó, a madrinha deu um monte de brinquedo para ele. O quarto dele estava cheio de brinquedo. E eu quieto. Final do dia ele falou, vô, só você que não me deu dinheiro, não me deu presente no dia das crianças. Eu falei, vamos pro shopping. Chegou lá na loja de brinquedo, ele pegou uma coisa, pegou outra, pegou uma coisa de R$ 100 lá e entramos na fila para pagar. Ele olhou a fila, olhou para mim, olhou para o brinquedo, falou, não, eu tenho brinquedo demais lá. Você me dá o dinheiro? Eu falei, dou, tá aqui R$ 100. Quando chegou no Natal, ele fez a mesma coisa com todo mundo. Ao invés de vocês me darem brinquedo, eu quero dinheiro porque eu quero inteirar para comprar o tablet. No dia de eu viajar para os Estados Unidos, ele tinha o dinheiro do iPad. Faltou eu filmar a entrega, porque você precisava de ver o entusiasmo, a postura, o tom de voz dele. Foi a primeira coisa, né? Eu entrei em casa já com aquilo na mão. Cara, que legal, valeu a pena economizar, realizei meu sonho. Eu falei, agora ele está pronto. Quer dizer, para a maior parte das pessoas, ou para boa parte das pessoas, pelo menos agora, né? Você trouxe os dados de endividamentos do brasileiro, o dinheiro é um sinônimo de preocupação, dor, dificuldade, Isso. né? Agora você desde pequeno foi trabalhando com ele que o dinheiro é o significado de realização de sonhos, né? De trabalho, de engenhosidade. Você vê como é que ele foi engenhoso. Ele chegou lá, não, esse presente custa R$ 100, eu prefiro R$ 100, né? Porque ele tem um sonho maior para realizar. E aquele brinquedo ele tinha outros lá. E o tanto que ele teve que abrir mão de gastar esse dinheiro com os amiguinhos, de comprar alguma coisa, né?
isso traz várias lições para a gente, né? Porque quando eu era criança, a tia, a avó, a madrinha dava pra gente R$ 20 e falava como? Toma aqui R$ 20 para você comprar um brinquedo, para você comprar alguma coisa para você. Na hora, né? Se ela tivesse dito, toma aqui R$ 20, 10 é para você colocar no investimento e 10 para você gastar o que você quiser. O que ficava gravado para mim? Todo dinheiro que entrar na minha conta, na minha mente, no meu bolso, uma parte é para investir. Simples assim. Se a gente não, a gente é treinado A gastar. toma esse dinheiro e gasta. Isso. E isso que a gente trabalha, né? Que você fala que é a programação mental. A gente foi programado a ter os comportamentos e a gente não percebe. Exato. Porque a gente acha normal. Não, eu recebo, eu gasto, eu recebo, eu gasto. Assim mesmo. E aí quanto mais ganha dinheiro, mais gasta, né? Gasta. Bom, para quem está ouvindo a gente aqui, está passando por uma situação financeira complicada, como é que faz para mudar a situação financeira? Se alguém está assistindo a gente aqui está passando por uma situação difícil. Quais são os primeiros passos que você sugere? A primeira coisa é tomar consciência de que precisa de ajuda. Você está passando por uma situação anormal. Imagina comigo, você tem um conhecido, um amigo, um parente que bebe muito. E todo mundo vira para ele e fala, cara, você está virando alcoólatra. Eu, alcoólatra? Não, eu bebo socialmente, eu paro quando eu quiser. Ou seja, a pessoa não tem consciência que ele tem um problema, ele não vai procurar solução. A primeira coisa que você precisa de fazer é tomar consciência de que você tem um problema, esse problema tem solução e você pode pedir ajuda. Inclusive, pode anotar aí o meu Instagram, Paulo Costa Finanças, manda no direct lá, que você já pode pegar o link e entrar numa comunidade de mentalidade e inteligência financeira, onde todo dia tem pílulas de conhecimento sobre dinheirofobia. A partir disso, você começa a notar que coisas você viu, vivenciou, ouviu na sua infância até a adolescência, que experiências você teve com dinheiro. Dinheiro é sujo, não temos condição, não dá, dinheiro não dá em árvore, está pensando que meu dinheiro é capim, isso não é possível. Vai escrevendo isso aí. Aí você já está tomando conhecimento do início da sua história de dinheirofobia. Quando você tiver 2, 3, 4, 5 frases dessas que são limitantes, você transforma essa frase numa frase positiva. Por exemplo, se você pôs aí que disseram para você que dinheiro é sujo, imagina se esse dinheiro aqui é sujo. Ele acabou de sair da fábrica. O dinheiro sujo, o significado é aquele do pessoal que faz as coisas erradas. Por isso tem a lava-jato, a lavagem de dinheiro, que é um dinheiro que foi adquirido não muito honestamente. Então, o dinheiro é limpo. O uso que você faz dele é que pode determinar o que você está fazendo com o dinheiro. Quando você tem lá o dinheiro é limpo, o dinheiro é sadio, eu uso o dinheiro com sabedoria, você está escrevendo uma nova crença. E você escreve novas crenças várias vezes, inicialmente não é porque você acredita. Você escreve e lê para você começar a acreditar. E se precisar de ajuda, entre em contato conosco que nós temos solução. E logo mais vai estar em todas as livrarias aí o Dinheirofobia. Esse livro em breve vai ser lançado com cases de sucesso, empresas que estavam à beira da falência e que com o nosso trabalho a gente conseguiu recuperar em pouquíssimo tempo. Histórias de pessoas, as histórias do meu hotel, as dificuldades que eu passei, como superei. E mesmo que você não tenha um hotel, que a sua empresa seja de outro ramo, você vai tirar dali lições que podem te ajudar a fazer dinheiro em ocasiões difíceis. Os princípios são sempre os mesmos, né? O que muda é o negócio, mas os princípios não mudam. Valem para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Paulo Costa, tem mais alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria de comentar? Algum assunto que a gente não explorou? Cara, se você deixar, nós vamos ficar aqui o dia todo. Porque são 25 anos trabalhando com isso e mais 81 de idade. Montei 4 empresas, 2 faliram.
tá? Aprendi com isso também. O hotel não. O hotel eu vendi, mudei, estou morando na praia. Mas teve duas empresas que eu passei tudo isso que vocês por acaso estejam passando aí, tem jeito, tá? Então é melhor deixar para continuar essa conversa nas suas redes sociais, no Instagram, Isso. e aí o pessoal entra em contato com você. Podem mandar dúvidas, perguntas, que a gente marca uma palestra, uma live, alguma coisa para responder perguntas. Paulo Costa, foi um prazer receber você aqui no podcast da Faculdade do Comércio. A gente tem como objetivo formar pessoas para trabalharem no comércio com mais inteligência financeira, com mais engenhosidade, com esses valores que você trouxe aqui. E também os empreendedores para saberem como construir negócios mais prósperos e construir a partir de uma mentalidade diferente. Eu acho que esse é o grande recado que você trouxe aqui. Muito obrigado, tá, pela participação hoje. Sigam o Paulo Costa nas redes sociais, tem conteúdos maravilhosos. Eu conheci ele através das redes sociais e chamei ele para vir para cá. E se você gostou desse podcast, compartilha. Se você tem alguma sugestão de tema ou algum feedback em relação a esse ou outros episódios, só escrever aqui embaixo. Muito obrigado, a gente se vê no próximo.